Bom dia, pessoal. Já deu Bom, 10h05. Acho que a gente podia bom dia. começar, né, João e Daniel? Podemos começar agradecendo aí a presença de todos, né, todos que nos prestigiam aí nesse webinar. Agradecer, né, em nome do escritório. Agradecer aí também a presença do Daniel e do João e da equipe que organizou todo esse webinar. Para a gente começar a falar um pouquinho aí do tema, né, dos desafios e das questões relacionadas a financiamento e investimentos na área de mineração. Acho que é um tema muito interessante, né, João e Daniel? Porque o setor tem mudado muito ultimamente, né? Acho que nós temos um setor de mineração que tradicionalmente foi muito financiado aí com recursos próprios, e muitas das vezes, né, os mineradores que têm participação estrangeira podem até fazer captações interessantes e relevantes lá fora, mas acabam entrando no Brasil sob forma de equity e recurso próprio. E acho que o setor está modificando bastante, mesmo no que diz respeito à equity, né? A gente tem ali projetos interessantes que acabaram resultando em IPOs, né, no Brasil ou fora, com captação de recursos. A gente tem visto cada vez mais o interesse de investidores brasileiros e estrangeiros financiar sob a forma de dívida ou instrumentos híbridos os projetos de mineração. E a gente tem ali, acho que como dizem, um blue ocean, né, um oceano azul pela frente, com muita oportunidade, mas com alguns desafios, né? E aí tem alguns pontos bem novos, né? E algumas discussões que são assim bem antigas e que estão paulatinamente sendo tratadas aí pelo legislador e pelo regulador. Nessa linha, né, a resolução 90 de 21 da diretoria colegiada da ANM regulamentou as hipóteses de oferecimento de direitos minerários, como garantia em operações de captação de recursos e financiamento de mineração. Era um tema que já gerou muita discussão, e aí eu queria passar a bola aí para o João. João, como é que era e como é que ficou essa questão aí das garantias que recaem sobre direitos minerários? Obrigado pela pergunta, Fred. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Falando de um tema, como você disse, é Blue Ocean. A gente tem muita coisa que realmente estamos aqui começando a desbravar, muita coisa recém-regulamentada e que as oportunidades são várias. Nesse aspecto aqui da oferta de garantias, a gente tem. É um tema antigo, a gente tem já previsto ali desde lá no Código de Mineração a possibilidade de oneração dos direitos minerários, lá no artigo 55. Mas isso, como você disse, o setor de mineração ele sempre foi muito conservador. Então, esses financiamentos sempre foram feitos muito dentro de casa, ou muitas vezes por forma de equity. Então, essas garantias nunca foram muito desenvolvidas de forma regulatória pelo setor. O que a gente teve, então, ao longo dos anos, foi um parecer normativo, um parecer da AGU, posteriormente aprovado ali com força normativa, dizendo que, sim, direitos minerários podem ser dados em garantia. E isso ficou dessa forma por anos, gerando ali, ok, os direitos podem ser dados em garantia, mas como? Se eu precisar de executar isso daí, como vai ser feito? É, então, a gente tinha uma possibilidade, mas gerava ali uma certa insegurança, até por falta de previsão em norma. Um banco estrangeiro, ao ver uma oferta de uma garantia dessa, ele ficava, pô, mas você está me falando que você pode dar, tem um parecer que diz que isso é válido, mas tem uma norma dizendo que pode. Não se tinha, e acabou que essa possibilidade de dar direitos minerais em garantia acabou entrando muito no desuso. E diante então dessa necessidade do setor se financiar, buscar aí formas novas de se financiar, que foi editada a Resolução 90, no final de 2021, entrando em vigor agora em 22, que tem ali como o principal ponto positivo
trazer maior segurança jurídica quanto à possibilidade de se aceitar essa garantia. Então, a gente vai ver que há uma série de pontos de melhoria, há uma série ali de pontos de atenção que devem ser considerados ao tratar dessa garantia sobre direitos minerários, mas o principal ponto que a gente tem que considerar hoje a gente tem uma norma que trata não só da possibilidade de dar direitos minerários em garantia, como fazer essa execução, algo que até então estava muito nebuloso ali nesse parecer. Então, a partir de agora, a gente tem a norma dizendo, olha, concessões de lavra e manifestos de mina podem ser dados em garantia para financiamento. A norma traz, inclusive, o que é o conceito de financiamento, traz algo bem amplo, com o objetivo de, ao menos em teoria, abarcar ali, se não todas, grande parte das operações que poderiam receber direitos minerários em garantia. Mas aí o primeiro ponto de destaque, um destaque até negativo, infelizmente, foi a forma restritiva como a norma tratou os direitos que podem ser dados em garantia. Isso foi longamente discutido à época, no âmbito da ANM, e foi, diria, uma derrota do setor, a limitação apenas a concessões de lavra e manifesto de mina, já que muitas vezes, quem precisa de financiamento e que precisa dar o próprio direito em garantia é justamente quem está lá na fase de pesquisa. Então, ao limitar apenas a concessões de lavra e manifesto de mina, a norma acabou até restringindo a sua aplicabilidade e limitando o mercado que seria aberto a partir da sua edição, caso a gente estivesse falando de uma norma ampla, como todo o setor buscou. E aí a gente tem alguns outros pontos que é importante a gente destacar, até do ponto de vista do credor, quem vai receber esse direito em garantia, porque a norma trouxe, olha, beleza, pode ser dado em garantia um direito minerário, mas olha, o direito vai ser dado no estado em que se encontra. Então, cabe ao credor fazer uma diligência bem feita para entender qual é esse estado. Porque lá na frente, se ok, foi dado em garantia um direito minerário, mas logo em seguida é aberto um procedimento de caducidade. Ao credor, não vai ser possível questionar esse procedimento de caducidade e ele pode acabar perdendo a garantia que lhe foi dada. Então, é importante que a gente tenha essa diligência muito bem feita para que o credor não tenha essa sua garantia esvaziada. E aí, ao considerar essa diligência, um segundo ponto que vem dela é a necessidade de que essa diligência seja viva, no sentido de que, após ter sido dado o direito minerário em garantia, as intimações, as comunicações todas da ANM devem ser feitas exclusivamente direcionadas ao próprio titular. Então, o titular da garantia, o credor, ele deve continuar ali monitorando como está o direito minerário, como estão sendo desenvolvidas as atividades de lavra, justamente para manter viva essa sua garantia, sob pena de receber uma garantia que era boa e ao longo do tempo ela acabar se esvaziando pela forma como o devedor, o titular do direito, foi desenvolvendo as suas atividades. E um terceiro ponto de destaque aqui, decorrente muito da condição da ANM de desenvolver toda as suas atividades institucionais, é a execução da garantia. Como disse, haver previsão em norma de que uma garantia minerária tem ali seu procedimento já definido para execução foi um grande avanço. Mas, infelizmente, essa forma de execução acabou também se dando de uma forma um pouco tímida, a meu ver, porque a ANM optou por se manter ali como agente meramente registral. Então, olha, eu tenho essa garantia, todo mundo tem conhecimento dessa garantia, eu vou dar publicidade em relação à existência dessa garantia, mas
Se você, credor, por algum motivo tiver que executar essa garantia, você vai lá na justiça. Você entra com sua ação executória, você toma suas providências judiciais, depois você só me avisa. Meu ver, a ANM poderia ter aberto um caminho que seria muito favorável para o setor de trazer um pouco para si essa possibilidade de execução administrativa da garantia em certas hipóteses. Então, às vezes a gente tem algo incontroverso, tem um devedor que sumiu, um devedor que está ali reconhecidamente em mora, por que não trazer isso para a ANM, uma possibilidade de uma forma sumária, fazer essa execução da garantia ainda no âmbito da ANM? Infelizmente foi algo que vamos ficar aí para uma revisão regulatória, que vai ser ainda realizada nos próximos anos, mas, enfim, eu acho que o importante aqui é que os passos começaram a ser dados. A gente tem hoje, então, uma norma que indica que, olha, o setor vai captar seus recursos, vai buscar novas formas de captação de recursos, e o seu principal ativo, que é o direito, você vai poder dá-lo em garantia de forma transparente, de forma mais segura. E aí eu acho que é natural, ao longo do tempo, a gente ter uma evolução regulatória que vá afinando, vá dando um pouco mais de dando os contornos que o mercado gostaria para essa garantia, né? É isso aí. Ó, o Daniel está com a mão levantada. Uma contribuição dele aí. Eu queria. Bom dia, Fred, bom dia, João. Obrigado aí pela presença aí de todos. Eu queria só fazer 2 comentários na fala do João em relação à resolução. Primeiro, né, nessa questão de garantia, há uma tendência do credor a criar a estrutura mais segura possível para ele, né? Exatamente mais do que esperado, para que ele possa ter uma garantia mais efetiva e ter o controle dela. Mas eu queria chamar a atenção da previsão que está lá no inciso 5º do parágrafo 1º do 5º artigo da resolução, em que prevê, né, que nenhuma disposição ou medida, mesmo que contratual, não vai poder embaraçar as operações, né, minerárias. Aqui eu acho que esse artigo, essa previsão, ela visa fazer um equilíbrio, né, no que é a liberdade contratual das partes estipularem o que elas bem entenderem como cabível, mas, por outro lado, colocando aí um limite de que qualquer previsão contratual não venha a ser um complicador ou um limitador às operações minerárias, que é o interesse maior, né? A atividade minerária em si, ela tem uma relevância pública que está acima só do interesse das partes. Então, me chama a atenção essa previsão, até mesmo para que, quando da elaboração aí dessas garantias, né, da constituição, da elaboração dos instrumentos, que questões que porventura possam ser futuramente interpretadas como alguma restrição à atividade do minerador, né, no que se refere à atividade fim, que sejam bem justificadas ou que tenham alternativas, sobre risco delas serem consideradas, na verdade, nulas, né, não ter efeito nenhum entre as partes, e talvez isso possa vir a ser algum ponto essencial aí para o credor. O outro ponto também que eu queria comentar na fala do João, quando ele comenta aí da diligência, né, fazer uma auditoria, não só uma auditoria estática, né, mas algo que seja constante aí ao longo da atividade minerária, para que a garantia realmente tenha efetividade, não apenas no começo, mas durante todo o processo. É a previsão lá do artigo 8º, que já prevê alguns direitos que o credor tem de tomar conhecimento do direito minerário, mas são acessos limitados. Talvez é um ponto que vale a pena ser destacado, é que quando também da elaboração da garantia do instrumento contratual, o credor também poder ampliar esse leque de acesso dele ao direito minerário e às atividades em si, para que ele possa realmente ter condições de fazer essa fiscalização, né, esse acompanhamento periódico, não ficar restrito apenas àquilo que é garantido pelo artigo 8º da resolução. Era isso, Fred. Eu ainda sobre esse tema também eu tenho 2 comentários ali, né? O primeiro, de fato, o mercado e o setor
ficou muito desapontado aí com a não regulamentação da possibilidade de oferecer autorização de pesquisa como garantia, né? Eu acho que isso, de certa forma, eh, va pode vir a ser endereçado no projeto de lei, né, que trata de formas de financiamento aí para o setor de mineração, com a letra financeira de risco minerário, né? Letra de risco minerário que pode ser emitida por SPS, que tem ali como propósito específico a atividade de pesquisa e que possa trazer aí um retorno para os investidores. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o projeto de lei, né, que tem muito a ver com o nosso webinar de hoje, mais adiante, e um pouquinho até do patrimônio de afetação também. Acho que a gente pode entrar nesse tema um pouco antes. Não vamos colocar o termo agora para também não desfocar da questão de garantia, que acaba me remetendo para um outro assunto, né? Nós estamos falando ali de uma questão extremamente importante, né, que é a garantia sobre o direito minerário. E a gente sabe muito bem que o direito minerário ele não está associado com o imóvel da sua superfície, né? Então, quando a gente fala em garantia de direito minerário, nós não estamos tratando especificamente sobre a garantia que recai sobre o imóvel, que pode ser também uma garantia adicional, né? Sempre que o imóvel for do próprio minerador, ele pode alienar fiduciariamente o imóvel, pode dar o imóvel em hipoteca. Mas aí vem uma outra questão que também é antiga e que vem sendo discutida há muito tempo, né? Na maioria das vezes, o imóvel superficiário dos direitos minerários estão em áreas rurais, né? E se o minerador for estrangeiro, né? A gente ainda tem a restrição de titularidade sobre o imóvel rural. Como é que anda isso, Daniel? A gente ainda tem aquela restrição do minerador estrangeiro não poder ser titular de imóvel rural? Fred, essa é uma boa pergunta, até porque esse tema, de tempos em tempos, ele vem sendo discutido, né? Nós tivemos aí no final de 2009 uma esperança, né? Veio aí um vento aí que surgiu, que gerou uma expectativa muito grande quando foi aprovado no Senado um projeto da autoria do senador Irajá, em que ele abria aí essa possibilidade da aquisição para atividades, principalmente atividades de concessão, né? Permitir então que o estrangeiro adquirisse, mas o projeto, quando saiu do Senado, foi até aprovado assim, nas últimas horas do final de dezembro de 2019, foi para a Câmara e parou novamente. Então, o que nós temos hoje, continuamos aí com a Lei 5709 em vigor, ela continuamos ainda com essa dificuldade para o estrangeiro. Quer dizer, a gente fala muito que tem a vedação, na verdade, o que nós temos são condições para que o estrangeiro, né, o equiparado, possa adquirir imóveis. Ele, principalmente no nosso caso aqui, da pessoa jurídica que é equiparada à estrangeira, né, que normalmente é o que nós temos mais, né, uma empresa brasileira sob controle estrangeiro na atividade de mineração, ela tem a possibilidade para poder adquirir, mas ela para poder adquirir os imóveis rurais, ela tem que passar por todo um procedimento perante o INCRA. E esse procedimento, ele não é um procedimento rápido, na verdade, ele é um procedimento demorado, que muitas vezes está descasado com o timing do próprio empreendimento minerário em si. Então, isso muitas vezes as empresas não querem passar por ele exatamente pela dificuldade ou pelos atrasos e incertezas que ele podem ocasionar, porque ela tem que apresentar um projeto, esse projeto vai para o Ministério competente, no nosso caso deveria ser o da Indústria e Comércio. Se for aprovado o projeto, aí ele vai para aprovação, mas depende também daqueles limites, né, que a gente fala, né? Cada nacionalidade só pode ter 25% de imóveis rurais em cada município. Desculpa, o estrangeiro no total 25%, cada nossa nacionalidade está limitada a 10%. Essa não é uma informação fácil de ser levantada, os cartórios, infelizmente, ainda não têm isso controlado de uma forma ágil e rápida, então, em muitas localidades no Brasil, é uma informação muito difícil de ser apurada, então, ao mesmo tempo que ela é difícil, ela acaba sendo muito lenta também. Então, a apresentação desses pedidos perante o INCRA acabam tornando-se muito lentas. Então, aí
o que nós temos que fazer é buscar alternativas, já que a atividade, né, minerária, ela depende de acesso ao imóvel, e eu vou chutar um número aqui, 99% é rural, né, da atividade minerária. A gente sabe, das que nós conhecemos, maioria absoluta está situada em área rural, então o minerador, diante disso, não consegue adquirir a propriedade. Quer dizer, ele, se for passar pelo processo, o empreendimento dele pode demorar muito. Uma das alternativas que nós temos, isso o setor minerário, no bom sentido, é privilegiado, é a possibilidade dele ter a servidão de mina, né? Porque a servidão de mina, ela não tem essa limitação se o minerador é estrangeiro, equiparado a estrangeiro ou brasileiro. Não há essa distinção entre a natureza de cada um. Mas, para se obter a servidão minerária, eu também preciso ainda passar por um processo, né? A gente sempre falava, né, a necessidade do laudo de servidão. Com o regulamento, né, de 2019, viemos a falar aí da DUP, né, da Declaração de Utilidade Pública, que ainda é um procedimento relativamente novo, né? A gente conhece pouquíssimas DUPs que foram emitidas ao longo desse tempo, e também demanda uma atividade da ANM para que ela possa analisar, confirmar a necessidade e expedir a devida DUP. Eu, com a DUP em mãos, eu consigo fazer, não vou falar que eles são, né, mas fazer o acesso, né, formalizar o acesso ao imóvel, já que a DUP não me gera propriedade, mas eu acabo instituindo a servidão minerária, o direito de usar o imóvel, né, mediante ato amigável, porque eu, com a DUP em mão, eu posso negociar e fazer um acordo com outra parte instituindo a servidão amigável, e caso eu não consiga acordo, eu vou para a via judicial. A via judicial, a gente tem aí o procedimento aí do contencioso, que temos até a possibilidade também de obter liminar, para ter um acesso mais rápido. Mas em ambos os casos, uma coisa que chama atenção e que a gente verifica na prática é que quando eu parto para a servidão minerária, a gente não pode esquecer de um ponto que às vezes é deixado de lado e é só analisado na última instância, que é da regularidade imobiliária. Porque tanto se eu for instituir a servidão amigável quanto a servidão via judicial, na hora que eu obtenho a decisão judicial ou quando eu faço o acordo, faço lá um contrato lá com o proprietário do imóvel para instituir a servidão, como é que eu vou instituir a servidão propriamente dita? Eu preciso levá-la ao registro imobiliário. Mas para que o tabelião lá, o responsável pelo cartório, possa registrá-la perante a matrícula, eu tenho que ter uma matrícula que esteja regular. Eu preciso de ter uma matrícula, até hoje, né, a partir do ano que vem já cai para 25 hectares, mas hoje todo imóvel que tenha 100 hectares já tem que estar georreferenciado. Eu preciso que tenha um imóvel que esteja com o CCIR em dia. Eu preciso um imóvel que tenha CAR. Eu preciso um imóvel que esteja com o seu registro todo ele regular, para que eu possa, ele estando regular, registrar aquela servidão e realmente instituir o direito real com efeito perante todos, né, com efeito erga omnes. E nós já deparamos com situações e até de decisão judicial em que o tabelião, não é que ele se nega, né? Ele não gera o registro, apresenta pendências, porque aquele imóvel não atende ao que a Lei 6.015 prevê para que ela possa fazer, para que o tabelião possa fazer aquele registro. Então, às vezes, a gente acaba andando em círculos, né? Eu obtenho uma decisão, mas não consigo efetivá-la perante o registro. Eu posso até já ter acesso imóvel para começar a minha atividade, mas não tenho aquele direito real instituído. Ou eu fiz o contrato com o meu particular, está lá tudo combinado, tudo acordado, já entrei na área, mas não consigo também lavrar uma escritura pública para fins de levar no registro imobiliário. Então, a servidão, além da gente passar aí pelo próprio, né, percurso de se obter uma DUP, eu ainda tenho também que ter um olhar para o lado imobiliário para que aquela propriedade me permita eu realmente efetivar a instituição da servidão. Mas a gente tem que pensar em alternativas também, né, Fred? Não Claro, basta, às vezes, se eu não puder, assim, se eu tiver dificuldade para comprar, porque o procedimento perante o INCRA, às vezes, é moroso, é complexo e de resultado não certo. Se a servidão também me gera esse processo, né, que é viável, mas que depende de outras questões também, às vezes eu tenho áreas ligadas à mineração, necessárias à atividade minerária,
cuja aplicação da DUP para fins da servidão minerária ainda é discutível. A gente às vezes discute, por exemplo, eu posso requerer a ANM uma DUP para fins de área de preservação, área para fins de preservação ambiental, área para compensação ambiental, área que porventura está ligada a condicionante, é uma condicionante do meu licenciamento ou da minha operação. Algumas pessoas dizem que sim, hoje ainda isso não é o comum. Como é que eu vou poder, às vezes, adquirir essas áreas para essa finalidade? Uma alternativa que é usada não só na mineração, mas para outras atividades, é através da instituição do direito real de superfície. Até hoje, o INCRA vem se posicionando numa interpretação que eu entendo que é adequada, que a lei 5709, ela restringe a aquisição e o arrendamento de imóvel rural. Ele não gera restrição aos outros direitos reais. Sendo assim, o INCRA até falava isso no seu site, através de um portal que tinha de perguntas e respostas, falava claramente que o direito real de superfície poderia ser firmado, que ele entende que não está incluído, então não deveria ter nenhuma análise ou anuência prévia do INCRA para essa finalidade. Isso vem sendo muito utilizado, principalmente para aquelas áreas em que eu não consigo fazer a servidão minerária ou que ainda é uma matéria ainda dúbia. Mas aí eu volto de novo. A regularidade imobiliária também é essencial. Sem querer também colocar um balde de água fria no direito real superfície, nós detectamos aí nos últimos 2 anos 2 decisões judiciais de tribunais, uma aqui da região sudeste e uma decisão da região sul, aonde o tribunal entendeu, fazendo uma interpretação analógica da Lei 5709, que o direito real de superfície equiparava-se ao arrendamento, portanto, dependeria também de anuência prévia. São decisões isoladas, que a gente espera que elas realmente não contaminem o resto do entendimento, mas hoje ainda faz o direito real de superfície sem muito problema. Mas a gente tem que ficar atento a esse acompanhamento aí dessa interpretação que vem sendo dada. São 2 pontos muito importantes quando a gente fala de financiamento, né. Na nossa experiência, quando a gente tem um banco estrangeiro, ou mesmo banco nacional, querendo investir, na área de mineração e é oferecido em garantia adicional ali a hipoteca, né, ou uma alienação fiduciária do imóvel, a gente encontra muito entrave, de fato, cartorário, né, assim, na maioria das vezes os imóveis relacionados à mineração, eles não estão, regularizados, né, e é uma questão que demanda não só para o setor de mineração, mas o Brasil de forma geral, né, com a dimensão continental que a gente tem, é um absurdo a gente ter ainda uma burocracia muito grande e uma descentralização muito grande dos registros, né. Então, assim, acho que a evolução para, desenvolver, o financiamento de atividade no Brasil, não apenas no setor de mineração, mas especialmente no setor de mineração, passa também por uma regulação e uma melhoria, não de nada relativo diretamente à ANM, mas de todo o processo cartorário e registral, né, Daniel. E um outro aspecto importante, e até Não, eu que só você ia falou, deixa eu te complementar. passar as 2 perguntas, deixa eu passar as 2 juntas. Mas aí, um outro aspecto importante que você falou também foi o seguinte, né, essa questão do direito de superfície. Porque eu fiquei pensando aqui também, quando a gente oferece um imóvel em garantia, e a gente acaba, se ele é oferecido como alienação fiduciária, você transfere, de certa forma, a propriedade, né, e na hipoteca também você dá ali a potencialidade de transferência aí de propriedade do imóvel. Quando o financiador, né, o credor garantido é um banco estrangeiro, isso pode gerar alguma discussão também. Como é que você vê ali, né, como, tratar dessa questão, né, quando a gente estiver oferecendo para um financiador, um banco, nacional ou estrangeiro, principalmente estrangeiro, quando a gente entra nessa discussão aí de titularidade,
um imóvel em garantia. Fred, antes de responder, é só complementar um comentário sobre as expectativas que nós temos aí de evolução da legislação. A nossa expectativa, eu diria, não é das melhores no momento. Se a gente, só para te lembrar o nosso contexto histórico, a Lei 5709 vigorou com essa interpretação que hoje voltou até 94, quando, para a gente situar, né, quando no governo Fernando Henrique Cardoso, ainda mais na época que estavam aí promovendo as privatizações, houve uma releitura da Lei 5709, onde houve entendimento que as empresas brasileiras constituídas, né, no Brasil, sob a lei brasileira, independente do seu controle, eram consideradas empresas nacionais, consequentemente não se aplicaria aquela restrição da lei 5709. Esse entendimento vigorou de 94 até agosto de 2010, quando, no governo Lula, a Advocacia Geral da União fez uma releitura e voltou com a interpretação anterior, né? Então, nós tivemos um período aí de 16 anos em que as empresas constituídas no Brasil, independente do seu controle, poderiam adquirir. E eu estou colocando esse contexto porque hoje, dentro do nosso cenário político, dentro dos dois candidatos que estão mais à frente, nós temos um que, no governo dele, a advocacia tomou uma posição que é a que está em vigor hoje. E o governo atual também, que pode se manter, também já teve manifestações informais não muito favoráveis à abertura do mercado. Então, o que a gente tem notado no mercado no geral, que não há uma expectativa de grande mudança na posição da legislação que está em vigor hoje. Claro, surpresas podem surgir, mas não há grandes expectativas. Aquela que surgiu em dezembro de 2019, ela acabou se esfriando muito. Mas voltando agora à sua pergunta na questão do estrangeiro, né? A do estrangeiro sempre foi um grande problema no mercado nosso, né? Na questão de financiamento, principalmente aí eu posso falar um pouquinho da área rural, né? Da área do agronegócio, em que às vezes um dos grandes ou dos maiores patrimônios que o pessoal ligado ao agro tem é o próprio imóvel, mas para obter financiamentos, às vezes, de instituições financeiras e várias delas de controle estrangeiro que atuam no Brasil, acabavam não ficando confortáveis, na verdade, não ficando plenamente garantidas quando pensava em pegar o imóvel como uma garantia, porque se eu recebo aquele imóvel como garantia, como é que eu vou efetivá-lo antes das restrições que a própria Lei 5709 fala? E lembrando que o artigo 15 da Lei 5.709 fala claramente que a lavratura de escritura é nula, é um ato nulo, se for feita sem anuência prévia. Então, ou seja, né, a coisa já nasce natimorta, né, caso seja lavrado algum título sem anuência prévia. Isso sempre foi um desconforto e uma insegurança muito grande, até que em 2020 nós tivemos aí a lei do agro, né? A lei do agro, apesar de estar dentro do contexto da lei do agro, né, coisas muito típicas do nosso processo legislativo, a gente tem uma legislação com um tópico específico, mas dentro dela a gente acaba tendo várias outras disposições que às vezes nada tem a ver e às vezes tem a ver parte com ela, mas a lei do agro ela alterou a lei 5709, permitindo exatamente que aquelas restrições que se aplicam de forma geral fossem excepcionalizadas no caso de instituição financeira em que venha a ter o imóvel como garantia, possibilitando que essas instituições venham a receber o imóvel no caso de uma, né, como pagamento daquele crédito numa execução de alguma dívida. O que era uma grande incerteza, um grande desconforto que limitava muito a oferta de crédito do mercado. A partir de 2020, com a lei do agro, isso veio a flexibilizar e poder permitir isso também. Claro que a coisa, diria assim, há alguns questionamentos, eu não conheço nada judicial, apenas doutrinário, de algumas pessoas questionando. Eu já escutei falar desde que essa exceção se aplica apenas à lei do agro, apesar de não é assim que está lá na lei, pelo contrário, a forma que veio na lei do agro é muito abrangente, a forma que a lei 5709 está hoje redigida é abrangente, mas alguns tentam fazer a interpretação de que, alguns poucos, né, que aquilo se aplica apenas ao agro, mas a gente sabe, dentro da nossa cultura legislativa, como eu falei, uma lei de uma coisa acaba tendo disposições de várias outras coisas, né?
e alguns também questionando até se essa previsão ela seria constitucional ou não, né? Essa alteração gerada pela lei do agro. Mas o que eu tenho visto da maioria da doutrina, do que o pessoal vem comentando, é que realmente assim, a tendência é que não venha a ser reconhecida inconstitucionalidade dessa previsão, até porque a Constituição fala que lei vai regulamentar, e está sendo feita por lei, né? Apenas é uma exceção da regulamentação já existente, mas com essa abertura hoje que nós temos da lei do agro, isso vai abrir um caminho maior para novas linhas de crédito para tendo o imóvel como garantia. Isso é muito bom, né, Daniel? Assim, de um lado, a evolução, né, ainda que tímida, possibilitando, de certa forma, melhorar o ingresso de players financiadores no setor, né? Por outro lado, também tem um outro assunto que é bem correlato, a gente quase sempre discute, né, a titularidade de imóvel rural para o estrangeiro, mas a gente também discute muito, né, na nossa prática aí, a questão que é a mineração em faixa de fronteira, né, que também tinha ali toda um regramento restritivo, ou pelo menos burocrático para as entidades controladas por estrangeiro. Mas isso aí já teve uma evolução recente, né, João? Teve, Fred. Bom, a gente tem ainda como arcabouço legal a Lei 6.634, de 79, que traz ali como exigência para o desenvolvimento de atividades em faixa de fronteira, atividade de mineração, que essas sejam realizadas por empresas que tenham 51% do capital pertencente a brasileiro, pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros, e a administração ou gerência caber a brasileiros, sempre com poderes predominantes. Aí é aquela ideia de que a fronteira ela é essencial para a segurança nacional e que, portanto, só entidades, somente brasileiros podem desenvolver suas atividades ali. Apesar disso, a gente teve uma evolução bem relevante ao longo desse ano, que foi a edição do decreto 11.076, que ele alterou o decreto regulamentador dessa lei 6.634, o 85064 de 80. E o que ele fez? Bom, a gente tem ainda como, então, norma geral, somente brasileiros podem realizar atividades de mineração em faixa de fronteira. Bom, considerando aí brasileiros, inclusive sociedades com mais de 51% do capital brasileiro. Mas, ok, essa norma segue, até porque o decreto não poderia alterar o que está posto na lei. Mas o que a gente teve foi uma flexibilização em relação a uma obrigação que se tinha até então, que era de que alterações societárias, muitas delas cotidianas ali, nomeação de diretoria, alteração de sede, aumento de capital, tudo isso deveria passar pelo assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, o que fazia com que a atividade em faixa de fronteira ficasse extremamente burocratizada e acabava por tornar até desinteressante, já que esse procedimento de assentimento prévio, ele inicia-se na ANM, a ANM faz uma primeira análise, passa para o Conselho de Defesa Nacional, que avalia, que, em sendo o caso, autoriza e somente então a empresa pode registrar o ato que pretendia realizar na junta comercial. Isso daí demorava, muitas vezes, anos para se concretizar, o que tornava, então, muitas vezes, impossível o desenvolvimento de uma atividade em faixa de fronteira por uma empresa que depende, muitas vezes, de remessa de capital do exterior e tudo mais. Então, o que a norma fez foi, olha, beleza, a exigência segue lá. A exigência, que eu estou gostando de chamar de o tripé das atividades em faixa de fronteira, que é ali 51% do capital ser brasileiro, 2/3 da diretoria, 2/3 dos trabalhadores serem brasileiros e poderes predominantes na administração serem conferidos a brasileiros. Mantido isso daí, não há mais necessidade de assentimento prévio do CDN
para esses atos societários de dia a dia. O que o CDN ficou, então, com a necessidade de dar assentimento prévio é só realmente a outorga e transferência de direitos minerários. Então, o dia a dia de uma mineradora já estabelecida em faixa de fronteira ficou muito mais fácil. A gente tem aqui, tivemos recentemente um caso de um cliente para quem a gente sempre atuou nessa temática de faixa de fronteira, e ele tinha ali realmente essa dificuldade, dependia de aportes de capital vindos do exterior, acabava tendo esse processo aí de, muitas vezes, mais de ano para conseguir implementar isso, e que agora ele conseguiu em cerca de um mês, tudo já estava, inclusive, registrado na junta comercial. Então, realmente foi algo revolucionário, eu diria, para aqueles que desenvolvem atividades em faixa de fronteira. Você tem ali uma exigência um pouquinho maior para iniciar as atividades, já que você vai demandar ainda assim o assentimento prévio do CDN, mas iniciadas as atividades, a tendência é que tudo seja realmente muito mais fácil. E aí, em contrapartida, passou-se a exigir do minerador uma maior transparência em relação aos atos registrados. Então, sempre que o minerador registra algo na junta, ele deve comunicar agora à ANM, claro, o minerador com atividades em faixa de fronteira, ele deve comunicar à ANM que deve aí, ao longo do tempo, desenvolver um sistema próprio para isso, comunicar uma série de alterações e dar publicidade em relação a como está a composição da sua diretoria, como está o controle das suas atividades, inclusive em cadeia. Então, a tendência é que você passe a ter uma necessidade maior de reporte posterior, o que realmente já está facilitando e muito as atividades de quem está lá em faixa de fronteira. E aí, caso algo seja feito em desconformidade, a gente tem a nulidade do ato, a gente tem a possibilidade do conselho aplicar multas e tem, inclusive, a possibilidade do bloqueio do CNPJ da empresa. Então, somente após a regularização é que o minerador poderia registrar novos atos. Então, eu acho que foi uma mudança muito positiva, porque privilegia aquele bom minerador, aquele que realmente depende ali de uma série de atuações, uma série de atos societários para desenvolver suas atividades, que não pode realmente aguardar tanto tempo, mas ainda assim manteve a legalidade do sistema, tal como está previsto lá na 6634. Sem dúvida, hein? Facilitou bastante a vida do minerador, né, João? E acho que a tendência também deve ser a integração, né, com o desenvolvimento aí da tecnologia, integração dos sistemas das juntas comerciais com os sistemas da ANM e, quiçá um dia, né, Daniel, ter aí uma centralização aí de sistemas cartorários. Isso aí Ó, é o sonho de qualquer advogado que atua em área regulada, registral, né? Mas a dinâmica empresarial melhorou demais, né, com esses avanços, né, João? E eu fico lembrando aqui, né, a gente começou até falando aí da forma tradicional de financiamento da mineração, que é a holding, né, estrangeira que capta lá fora e vem fazer os aportes na forma de aumento de capital, né, da forma que era a celeridade e a praticidade do dia a dia da chamada de capital era muito complicado. Mas além do equity, né, como eu disse, né, a gente tem discutido aí a forma de captação para melhorar o financiamento do setor tem sido aí uma preocupação grande aí tanto do setor quanto do legislador, do regulador, e a gente sabe que tem um projeto de lei, né, em discussão sobre o tema, que vai criar, como a gente falou, a letra de risco minerário, a cédula de produtos minerários, fundos de investimento na cadeia de mineração.
mas acabou ficando de fora alguns temas importantes, né, como as debêntures incentivadas, né, para o setor de mineração, e também, diferentemente do CRI, do CRA, do FIAGRO, dos fundos imobiliários, também a gente não está vendo no projeto de lei um incentivo fiscal para o investidor. Mas, ok, existem esses pontos ainda que estão, logicamente, está em âmbito de projeto, a gente espera, né, que o projeto seja ajustado para que tenha esses incentivos, né, principalmente os fiscais, né, para assim como o CRI, CRA, FIAGRO, Fundo Imobiliário, a gente possa ter a isenção do investidor que investe em títulos ligados à mineração, como também as debêntures incentivadas, mas, por outro lado, como a gente disse ali, a questão ali da letra de risco minerário, né, emitida por SPE, com patrimônio de afetação, ele acaba trazendo uma possibilidade de investir naquilo que você falou, né, João, que talvez seja a parte da cadeia de investimento ali que mais necessita de capital, né, que é justamente a pesquisa. E aí o projeto de lei traz esse conceito, que não é um conceito novo, né, já é um conceito que é bem estabelecido e bem consolidado aí no setor imobiliário. Por isso eu queria aproveitar ali a experiência do Daniel para ele explicar para a gente um pouquinho o que é o patrimônio de afetação e como é que isso pode funcionar, como é que, em que medida isso ajuda, incentiva a captação de recursos e traz aí segurança para o investidor. Bom, Fred, eu primeiro não vou perder a oportunidade, né, quando você comentou aí, né, sobre a evolução tecnológica, né, para a questão de registros imobiliários, ANM, né, lembrando aqui, né, o nosso colega Marcelo Mendo, né, que já me contou a história que tinha que esquentar balcão em cartório, em fórum, em ANM, né, eu não vivenciei isso não, tá, mas já ouvi falar muito disso, né, da turma mais velha. Mas vou só fazer um comentário que ano passado a Receita Federal soltou uma portaria criando o Registro Imobiliário do Brasil, que é uma tendência a ter um número único todos os imóveis do Brasil, tanto rurais quanto urbanos. Claro que isso vai levar uns anos para implementar, né, para a gente virar uma Alemanha da vida, um Japão, mas eu acho que já é uma boa iniciativa de a gente simplificar o nosso registro para ter um acompanhamento mais fácil e uma centralização de informações. Evoluiu muito, mas ainda temos um longo caminho. Bom, sobre esse projeto de garantia, né, eu sempre vejo com muito bons olhos essas iniciativas, né, nós já vivenciamos algumas coisas aí anteriormente que não acabaram não evoluindo tão bem, mas eu acho que toda tentativa de a gente criar esses instrumentos novos, acompanhando, na verdade, o mercado, né, são muito boas essas iniciativas. Claro que as críticas são sempre no sentido de tentar fazer com que elas evoluam, ainda mais nós que estamos aqui ao lado, né, do empreendedor, né, estamos tentando viabilizar a atividade em si. Mas o patrimônio de afetação, como você comentou, ele é bem conhecido na área imobiliária, né, na parte de incorporação, também não é algo tão novo, né, no setor imobiliário, tão novo para quem já está aí no mercado há alguns anos. Surgiu o patrimônio de afetação, que é exatamente a separação, né? Você segrega alguns bens que exatamente vão funcionar como uma garantia a determinada operação, de forma a dar mais segurança no setor imobiliário, tanto aqueles que vão emprestar, né, são os credores, quanto até os adquirentes, né? Você cria aí uma segurança maior. A gente não vivenciar talvez coisas que nós vivenciamos aí na década de 90, né? Quando uma grande incorporadora de atuação nacional quebrou, deixando aí vários credores, vários clientes, né, consumidores na mão, com obras inacabadas ou até não iniciadas. Então, a ideia do patrimônio de afetação é você separar e aquele patrimônio ele estar vinculado como garantia a determinada operação e aquele patrimônio ele acaba tendo uma série de restrições, né, de não poder ser alienado ou até onerado por outras dívidas, que não sejam aquelas para qual ele é destinado. Mas aqui no projeto específico, quando eu estava analisando esse patrimônio de afetação, primeiro, lembrando, né, que aqui no caso, como você colocou, ele é destinado aqui no projeto para
para garantia de emissão de cédula de produto rural e para viabilizar a realização de operações financeiras e creditícias no geral. Ou seja, ele começa com o item 1 mais específico e depois a finalidade dele é aberta também para operações financeiras no geral. E ele se aplica aqui no caso da mineração, a primeira coisa que ele menciona é o imóvel. E quando eu vejo patrimônio de afetação ligado a imóvel, igual uma discussão que nós tivemos aí uns meses atrás também sobre CPR verde, né, que também é lá a possibilidade do patrimônio de afetação, aí eu volto na minha tecla repetida, que eu não consigo criar um patrimônio de afetação vinculando um imóvel ou parte dele se aquele imóvel não estiver em plena situação registral regular. Para eu criar o patrimônio de afetação, ele tem que estar em situação regular. E volta tudo aquilo que eu falei. Titularidade, georreferenciamento, área, CAR e tudo mais. É da essência para que eu possa instituir um patrimônio real, o patrimônio de afetação sobre o imóvel ou parte dele, que eu respeite, né, que ele esteja regular e que tem outras coisas que a própria lei aqui não fala, mas que a gente busca nas outras legislações. Por exemplo, para eu fazer um patrimônio de afetação abrangendo parte do imóvel, aquela parte ela tem que atender ao fracionamento mínimo de cada região. Eu não consigo abrir uma matrícula numa área que não atende ao mínimo legal. E outras questões mais. Mas a lei aqui também fala, o projeto, né, quando fala do patrimônio, ele menciona equipamentos e maquinários. Me chamou a atenção essa questão de equipamentos e maquinários, porque quando eu estava lendo a lei, a minha preocupação foi o seguinte: como é que eu vou instituir formalmente esse patrimônio, né, de afetação? Aonde que eu vou registrá-lo? E o projeto fala, ele vai ser registrado, primeiro, na própria ANM. Falei, legal, eu tenho então um lugar quando eu for fazer alguma operação com algum minerador, eu já sei aonde, né, um dos lugares que eu vou ter que ir na ANM, claro, para ver o próprio direito minerário, mas vou também questionar sobre a existência de patrimônio, né, de afetação que esteja vinculado a alguma operação. Mas o artigo continua, bem como no registro competente da garantia, considerando a natureza do título ou do bem relacionado. Confesso que essa segunda parte atendeu uma dúvida que eu tinha, ao mesmo tempo me gera desconforto pela falta de especificidade. Porque se eu falo que está só na NM, eu falo, ótimo, eu tenho um lugar específico que a lei prevê e sei aonde eu vou olhar. Quando a lei dá essa abertura, também em outro local, eu tenho que saber aonde é que eu vou procurar também. Já começa a me gerar não só mais trabalho, mas às vezes certa insegurança. Isso me trouxe muita memória na questão, por exemplo, de automóveis. Havia antes uma discussão muito grande que o automóvel tinha que levar a registro no cartório de títulos e documentos. Depois houve uma evolução legislativa que eu tinha que levar isso diretamente ao Detran, né, que é o órgão competente. Houve até, na época, um questionamento dos tabeliães de títulos e documentos, não querendo perder esse mercado, falando que não tinha efetividade se não estivesse lá, e o entendimento que hoje, estando, né, no órgão competente, que é o Detran, já tem validade. E aqui, quando me fala registro competente, me dá só essa incerteza. Por exemplo, se eu tenho automóveis, eu posso pensar em Detran, porque uma operação minerária tem automóvel e tem caminhões, então que são necessárias atividades. Quando eu falo de equipamentos, me veio uma dúvida. Vai bastar estar na NM ou eu, para fins de certeza, eu vou levá-lo também ao cartório de títulos e documentos? É uma pergunta que às vezes é simples, mas é muito mais que se eu tiver que realmente usar essa garantia em caso de inadimplemento, será que eu estarei incorrendo em risco da não efetividade dela se esse registro não estiver sendo feito no local adequado? Agora, quando eu sou mais conservador e levo também ao cartório de títulos e documentos, seja, né, do local lá da operação, seja do local do devedor, que a gente tem essa discussão também, é fácil como advogado falar assim, leve aos dois. Mas isso gera custo também. Então, esse custo também tem que ser colocado na balança, segurança jurídica e custo. Aqui no caso do projeto, eu confesso que eu gostaria muito que ele fosse mais claro e que ele especificasse exatamente onde fosse feito esse registro e não deixasse isso de uma forma mais aberta. Essa talvez é
a minha grande preocupação que eu tenho com o patrimônio de afetação aqui nessa questão minerária. Porque ele prevê, aí é algo que eu estava até discutindo com o João anteriormente, quando ele fala quais são os bens que são elegíveis à afetação, igual eu comecei a falar, imóvel, servidão minerária, equipamentos, aí ele fala dos títulos minerários, né? Alvará, concessão, permissão de lavra garimpeira. Ele depois fala também que é passível de afetação à jazida ou à mina. Isso, né, com o devido cuidado e respeito, parece que há uma atecnia na redação, né? Porque talvez aqui, aí estava até discutindo o que realmente o legislador, né, o autor ou os autores do projeto pretendiam aqui estabelecer como essa garantia, a jazida ou a mina, ou será que eles estão talvez fazendo um mix aqui com o próprio direito minerário, com a concessão de lavra? Essa é uma dúvida que surgiu a gente e talvez até uma crítica em relação ao projeto. Eventualmente aqui, o que se pretendia era muitas vezes o produto da lavra e os bens e equipamentos que compõem a mina, né? Já que jazida é bem da União, então, por natureza, o minerador não poderia dar a jazida em nenhuma hipótese, e a mina é a jazida em lavra. Então, partindo desses conceitos, a gente, bom, parece que a gente está falando do equipamentos e infraestruturas que compõem a mina e, eventualmente, o produto da lavra, quando se fala em jazida. Mas, enfim, é algo a se melhorar, né, Daniel? Exatamente. Acho que o projeto está começando, né, tá a ser discutido agora, né, haverá muitas contribuições, a gente torce para que o trâmite, aliás, torcemos para que seja convertido em lei e que o trâmite seja relativamente rápido. Agora, mudando um pouquinho de pau para pedra, mas ainda no tema de garantia, o setor de mineração foi muito abalado nos recentes anos, né, em razão dos acidentes ocorridos aí com barragens, né? A gente tem discutido bastante e trabalhado muito, né, em relação a esses assuntos. E a gente tem acompanhado os reguladores com exigências de cauções e garantias, principalmente para licenciamento de empreendimentos minerários. Como é que o mercado financeiro securitário pode contribuir para o setor nesse ponto, João? É fundamental a participação, Fred. A gente tem hoje realmente uma demanda muito grande do setor. Ainda não se tem exatamente definido, regulamentado, tanto especificamente aqui em Minas Gerais, pelo órgão ambiental, pelo Estado de Minas Gerais, quanto também pela ANM, quais formas de cauções ou garantias poderiam ser dadas para fins de cobrir os riscos e eventuais danos da atividade de mineração, mas fato é que a demanda existe. Mas, em contrapartida, a gente vê uma oferta ainda muito incipiente, muito possivelmente por conta realmente do valor envolvido, dos custos envolvidos em caso de eventual sinistro. Mas a gente tem o setor securitário e o setor financeiro como um todo, tem em cada um desses setores outros exemplos que podem ser aproveitados. A gente tem outros setores econômicos que exigem também garantias de forma ampla dos empreendedores. Então a gente tem aí de novo, a gente falando de Oceano Azul, a gente tem um espaço grande aqui para que seguradoras e para que o mercado financeiro como um todo desenvolva novos produtos. E aí aqui falando muitas vezes de seguro-garantia, falando de garantias bancárias, garantias corporativas que podem ser desenvolvidas. A gente tem realmente uma série de produtos a serem desenvolvidos e que a demanda está aí. Realmente falta talvez uma participação maior
de ambos os setores, junto com a mineração, para que esses produtos sejam desenhados e mais democratizados, talvez. Eu sei que você gosta muito desse tema, né, João? O projeto de lei cria o Fundo Garantidor Solidário Minerário. Será que ele pode ser usado como calção de barragens? Fred, eu vejo o Fundo Garantidor como algo extremamente benéfico para o setor, tal qual a gente tem o FGC para o mercado financeiro. Então, a gente pensar aqui em um fundo a ser constituído pelos mineradores, aí uma série de discussões vem, realmente como que vai ser constituído, quanto que cada um vai ter que aportar, são discussões a serem realmente travadas, mas haver um fundo aí que não se confunde com o patrimônio, não se confunde com a gestão dos mineradores, para fins justamente de, caso ocorra algo, o fundo e caso ocorra algo e o minerador não adimpla com suas obrigações, o fundo vir socorrer aquele que teve algum prejuízo. Eu vejo isso daí como realmente algo muito benéfico. Não só para melhoria da visibilidade do setor perante a opinião pública como um todo, como também para evitar que cada minerador tenha ali que constituir garantias caríssimas que podem nunca ser executadas, a gente falando de um sinistro que pode nunca ocorrer. Talvez ali você contribuir com uma moedinha ali no porquinho, ao invés de criar o seu próprio porquinho, possa ser uma forma mais colaborativa, mas mais barata de se fazer frente a riscos que são muitas vezes inerentes à atividade. E aí o fundo, ele muitas vezes ele vem ali quase como um last resort, ou seja, caso o minerador não cumpra suas obrigações, o fundo está ali. Mas uma outra forma de se pensar aqui em garantias para cobrir riscos, que atenderia teoricamente muito bem, é a própria garantia corporativa ou autogarantia. A gente vê isso em outros setores, mas por que não permitir que o próprio minerador faça ali reservas para, em caso de uma emergência, ele possa fazer frente aos custos do desastre. Ou mesmo quando a gente estiver falando de uma grande mineradora, la garantia soy yo. A gente tem aqui muitas vezes vários casos que, olha aqui meu balanço. Se eu tiver algum problema, eu tenho condições aqui absolutamente tranquilas de fazer frente aos custos e não exigir daquele que tem ali suas finanças redondinhas, tem ali um caixa muito bem feito, que ele tenha mais um gasto. Eventualmente, a gente desenhar ali uma série de exigências que vão sendo aplicáveis a determinados portes de atividade possa ser a melhor forma. Então, o grande, que tem muito caixa, que tem realmente já um escrutínio de agências de rating, o próprio escrutínio do mercado de capitais, ele possa ali se autogarantir. Um médio, ele pode trabalhar ali com um seguro garantia, ele pode trabalhar ali com uma calção, e o pequeno, muitas vezes, ele pode trabalhar ali com um pool, um cosseguro, talvez, trabalhar com a gente pensando aqui em cooperativas, as cooperativas se unirem para constituírem essa garantia, por que não? Eu acho que, de novo, a gente está nesse momento de quase que um brainstorm coletivo de pensar em novas soluções. A necessidade está aí, a gente tem normas estaduais, normas federais, dizendo que
as garantias são necessárias, seja para risco, seja para sinistro, seja para fechamento de mina. Como que isso daí vai ser desenhado depende realmente de uma participação dos mineradores, do mercado securitário e do mercado financeiro. É algo que até agora a gente tem visto muito uma concentração nos agentes reguladores. A ANM vem fazendo, sim, um trabalho digno de nota, a gente vem acompanhando o que vem sendo feito pela Superintendência de Regulação da ANM nesse sentido, mas talvez uma participação maior nesse momento ainda de construção possa ser algo benéfico para todos. É um momento interessante, sem dúvida. Sem dúvida, é um momento bastante interessante. A gente vê cada vez mais o setor privado, né, o setor financeiro, investidores privados interessados na mineração, né? Então, assim, a gente vê o próprio projeto de lei, né, a recente regulamentação, né, das garantias da ANM, e nas nossas conversas, né, João, com os banqueiros nacionais, tá, eles estão querendo saber mais, entender de mineração para poder, quiçá, direcionar mais recursos financeiros para financiar a atividade minerária. E aí eu pergunto, Daniel, que é um grande contratualista, quais são os principais pontos de atenção o investidor, o investidor privado, os bancos, né, que talvez não tenham tanta não tenha tanta praticidade, não tenha tanto conhecimento do setor minerário, deveriam ter quais pontos de atenção ele deveria ter na contratação com negócios minerários? Nossa, Fred, com tanta coisa, né? Mas tentar aqui resumir talvez alguns pontos até decorrentes de experiências que nós vivenciamos aí nos últimos tempos. Eu acho aqui o primeiro ponto, e voltando à fala inicial até do João, se refere à auditoria do próprio direito minerário em si. Vai se comprar alguma coisa, tem que ter pessoal com a devida expertise para fazer uma auditoria adequada. Isso me faz lembrar muito um cliente que nós tivemos uns anos atrás, em que ele trouxe para nós um contrato que ele tinha feito, né? Ele era o cessionário de um direito minerário, ele adquiriu um direito minerário, aonde ele declarava no contrato, por exemplo, que ele era também minerador, ele realmente tinha uma mineração e declarava que tinha feito a devida auditoria, que estava ciente do que estava e que adquiriu o direito minerário no estado em que se encontrava. Posteriormente, quando ele nos procurou, dentro do próprio processo, né, na ANM, até então era a DNPM, verificou-se que havia uma falha no processo de direito minerário que colocava em risco a própria existência do direito dele. Era algo que realmente poderia levar à perda do direito. Era uma fragilidade enorme que ele não tinha mapeado e que podia colocar, né, em risco a essência do contrato dele. Quer dizer, esse é um ponto, mas a auditoria ela deve abranger não apenas a questão legal da regularidade do processo administrativo, mas também recomenda-se também até uma auditoria que a gente chama técnica local, às vezes de avaliar a área, se a área já está em operação, fazer uma avaliação da adequabilidade, se está sendo feita, né, em conformidade com a legislação, especialmente ambiental minerária, porque é dessa auditoria, talvez, que o contrato venha a se desenvolver. É conhecer um pouco mais, não só do objeto, mas da sua realidade e principalmente dos riscos, para avaliar, eu vou aceitar aqueles riscos, como eu posso mitigá-los, né, mediante a criação aí de algumas condições precedentes e de obrigações aí de cada parte, e até mesmo influenciar na questão negocial. Então, a auditoria ela acaba tendo um reflexo grande na estrutura contratual, nas obrigações e até mesmo no preço em si do próprio negócio. Outro ponto também que a gente verifica que às vezes gera muita controvérsia nos contratos, aí eu falo assim, da natureza mais direta minerária, né, como o de cessão e arrendamento, refere-se na questão de preço. Porque não é incomum nesses contratos minerários
é que os preços não sejam simplesmente os preços simples. Olha, é 100, você me paga o 100 e leva o direito. Não, a maioria, na verdade, acaba tendo uma parcela do preço, quando não grande parte do preço, vinculada à atividade futura e até vinculada à operação daquele direito minerário. Então, às vezes, quando eu tenho um preço que está vinculado aí à própria atividade minerária, e se eu estou pelo vendedor, nesse caso, né, pelo cedente ou pelo arrendante, como é que eu vou fazer, primeiro, a minha preocupação muito de estabelecer uma forma de preço que seja clara e objetiva. A gente, às vezes, se depara com fórmulas tão complexas que acabam tendo uma objetividade muito grande, principalmente quando se fala assim, olha, eu vou receber X% do lucro. Mas o que é o lucro efetivo? Qual que é o lucro que foi imaginado para servir de base de cálculo daquele percentual? Isso ali pode dar margem a muito conflito posteriormente. Então, a gente recomenda que seja algo bem objetivo. E quando eu tenho ainda um percentual sobre a lavra, sobre a venda do bem mineral, como é que fica o acompanhamento também, né? Acho que volta de novo a questão da garantia, a gente acaba passando pelo mesmo processo. Como é que eu, credor, vou poder fiscalizar que aquele preço que me é pago está sendo adequado? Nós, né, já tivemos a vivência em que o credor recebia um valor a menos do que deveria, por questão de interpretação do devedor, que interpretava de uma forma diferente da dele. E o credor não tinha um acompanhamento técnico aí adequado também para poder falar onde estava errado. Então, a questão do preço, ela acaba sendo aí também uma questão muito importante. E até o acompanhamento também da atividade minerária, porque se aquele que está lavrando, né, que está exercendo, a faz de forma irregular, trazendo risco de perda do próprio direito em si, ou de uma, né, interrupção mandatória da atividade, como é que fica a posição do outro lado? Como é que vai ser feito, né? Como é que ele vai mensurar o risco? Como é que nós vamos compartilhar esse risco e responsabilidade de cada um? É outro ponto também que acaba tendo muito impacto. Outro ponto que às vezes é um ponto simples, que normalmente está lá no final do contrato e que é uma tendência às vezes até de ser negligenciado, é a possibilidade de eu ceder a posição contratual, seja ceder a minha posição, seja ceder o próprio direito minerário em si. Se eu estou pelo lado daquele que alienou o direito minerário, seja a título, né, de uma cessão definitiva, seja a título de uma cessão temporária via arrendamento, como é que eu vou me proteger ou como é que eu vou poder participar desse processo caso aquele que é o meu devedor venha ceder aquela posição contratual ou ceder o direito minerário? Ao mesmo tempo que às vezes é difícil eu impedir essa cessão, dependendo do tipo de operação, mas se eu vier a permiti-la, qual é que é a estrutura que seria viável de eu estabelecer para que eu não majore o risco, né, do meu crédito que eu tenho futuro? Todo crédito futuro tem risco, mas eu vou tentar pelo menos não majorá-lo. Isso é algo que às vezes pode ganhar uma complexidade a depender de cada situação que a gente venha vivenciar. E dentro desse bolo como um todo, talvez como último exemplo, algo que gera enorme preocupação, já que o valor envolvido a gente nunca consegue mensurar de início, é a questão da responsabilidade ambiental, né? Seja passiva ambiental, seja a questão do fechamento de mina. Como é a depender do lado que eu estou, claro, assim, né? A gente sempre tem um olhar diferenciado, mas como é que eu vou discutir essa questão de responsabilidade ambiental quando eu estou adquirindo um direito minerário e nele vem tudo aquilo, né? Vem o bom e o mal do passado. Como é que eu vou poder talvez criar aí não só uma estruturação de uma cláusula que me tenha marcos temporais, mas às vezes tem determinados passivos que eu não consiga ter um marco temporal claro de quando ocorreu o seu fato gerador. Essa é uma preocupação que tem que ter o apoio da área técnica também. E a do fechamento de mina, principalmente no caso de arrendamento, né? Se eu sou o arrendante, né? E eu tenho ali o arrendatário explorando, eu não quero que aquilo daqui a 10, 20 anos recaia no meu colo. Um passivo de uma obrigação enorme. E aí, talvez, até já dei discutido com o João também, casos aí da questão, né, da criação de vou falar assim, de um fundo garantidor também para o fechamento de mina, né? Como é que eu posso ter a garantia que aquele que está explorando, amanhã ou depois, não vai largar um passivo da minha mão? Mesmo que ele seja corresponsável, mas se ele não tiver recursos, como é que vai ficar a minha situação?
eu diria assim, são vários pontos relevantes, mas esses são uns que eu tenho notado que tem realmente ganhado muita relevância. Não, são extremamente importantes, né? E você tratou aí da questão aí da cessão, a transferência, né, de direitos minerários, seja por cessão ou arrendamento, né? Além, logicamente, de você fazer a transferência aí da pessoa jurídica que detém, mas é muito comum você ter a cessão e arrendamento de direito minerário. E o momento da sucessão do titular de direito minerário pelo comprador arrendatário é algo bastante complexo, né, João? Sem Como que dúvida, funciona Fred. isso do ponto de vista regulatório, né? E como é que você faz aí para mitigar, endereçar esse ponto? Pois é um ponto sensível, porque de um lado a gente tem a continuidade das atividades como algo que não só as partes almejam, como o sistema jurídico minerário impõe. A continuidade operacional é algo de interesse público e, como tal, está acima realmente de interesse das partes. Mas, por outro lado, a gente tem o comando constitucional de que a transferência de direitos minerários ela só pode ocorrer mediante prévia anuência do poder concedente. Então, a gente fica em uma situação de que quem vendeu muitas vezes não quer mais realizar as atividades, quem comprou quer, mas não consegue. Então, a gente precisa de desenvolver contratualmente, tratar contratualmente dessa situação, para que a gente vai estar sempre andando ali no fio da navalha, para que a gente não caia para o lado de uma lavra ilegal. Então, a sucessão ela tem que ser muito bem definida e principalmente nesse período entre a assinatura do contrato e a anuência da NM, definir muito bem as responsabilidades. O que a gente tem hoje na NM está muito ligado à responsabilidade. Então, bom, quem tem que realizar as atividades é o titular do direito minerário, mas a ele não é imposta a obrigação de realizar todas as atividades da cadeia minerária. Então, a gente tem um exemplo que é muito comum no setor, que é atividade de pesquisa. Quando a gente vai realizar uma sondagem, por exemplo, você tem empresas especializadas em sondagem, que já tem equipamento, que já tem tudo pronto, e a expertise para realizar essas atividades. Então, o minerador, muitas vezes, ao longo da sua cadeia, ele se vale de terceiros que prestam serviços especializados em determinadas situações. Essa terceirização, por muitos anos, foi tida como algo até difícil de se falar. A gente tinha normas que ficavam ali muito dúbias em relação a o minerador pode terceirizar suas atividades, ele pode entregar em parte, no todo ou em parte, as suas atividades para que sejam realizadas por terceiros. A norma, ela diz, olha, contratos de terceirização não serão averbados pelo DNPM e ANM. O que significa isso daí? Há quem diga que não pode ser averbado porque não pode. Mas me parece que não é a leitura correta. O que o legislador quis dizer foi, olha, eu não vou averbar porque terceirização, para mim, pouco importa. Quem deve ser o responsável pelas atividades é o titular. Se ele contrata alguém para que realize essas atividades em seu nome, pouco me importa. Ainda que o pagamento seja feito em espécie ou in natura, pouco importa. E a gente teve recentemente um julgado muito relevante da ANM que avaliou a situação de uma possível lavra ilegal e a diretoria colegiada da ANM falou, não, o que a gente tinha aqui era uma terceirização, porque o titular ele mantinha para si a gestão das atividades. Ele só se valia de terceiros para operacionalizar aquilo que ele estava realizando. Ele deveria realizar por si só, mas ele continuava gerindo, ele continuava definindo ali como e quando as atividades deveriam ser realizadas, e ele faturava em seu nome
o produto da lavra. Então, trazendo isso aqui para uma situação de sucessão, em cessão, arrendamento de direitos minerários, o que a gente tem é uma necessidade de que o titular ele continue sendo o responsável pela atividade perante a ANM, perante terceiros, até que haja a anuência. O que não afasta a possibilidade de que, contratualmente, seja definido que, ok, nesse período, então, o cessionário ou o arrendatário realizará as atividades de lavra em nome do arrendante, em nome do cedente, de forma interina ali. Ou seja, então as atividades continuarão sendo realizadas. Contratualmente, você vai ter uma ligação entre os dois, mas quem vai ser o responsável pela atividade perante a ANM segue sendo o titular. É algo que a gente não vê um cuidado muito grande em relação a esse ponto em vários contratos que a gente acaba analisando, e é algo muito sério, porque a gente está falando de lavra legal. E lavra legal tem as suas repercussões administrativas, falando de multa, falando muitas vezes até de uma paralisação das atividades. A gente tem repercussões cíveis de ressarcimento ao erário, ressarcimento à União na prática, e a gente tem repercussões criminais. Então, definir bem aqui quem vai ser o responsável por cada atividade e a indenização que eventualmente pode ser devida nesse período é algo fundamental que deve ser tratado com bastante cuidado nos contratos de mineração. Excelente, João. Muito obrigado. E assim, cumprimos exatamente o tempo que nos coube, né? Estamos aqui a 11h27, a 3 minutos de finalizar o nosso bate-papo. Eu me cumpre aqui nesse momento apenas agradecer ao Daniel Petersen, João Raso, pelas lições, né, que foram apresentadas aqui nesse bate-papo que me coube mediar, e agradecer principalmente a nossa audiência. Muito obrigado por vocês terem compartilhado esse tempo conosco, e ficamos à disposição, né, para perguntas. Acho que não vieram perguntas aqui no chat, mas a gente fica à disposição, sempre por e-mail ou por WhatsApp, sempre querendo falar com a gente está à disposição para poder desenvolver e falar um pouco mais sobre esse tema, porque é um tema que eu gosto muito, né, a parte financeira. O Daniel e o João estão muito ligados aí nessas discussões, que é mais ligadas à parte contratual, imobiliária, que é mais ligada à parte regulatória. E, enfim, a gente agradece bastante, muito obrigado, e acho que parece que esse webinar foi gravado e depois será disponibilizado. Vocês falem, por favor, com o nosso mestre, Marcelo Mendo, né, o Daniel, que é de uma geração, várias gerações, né? Assim, olha, muitas. Eu prefiro nem me manifestar sobre esse assunto. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Obrigado, Valeu, bom dia. gente. Um abraço a todos.